Galerinha, tudo bem com vocês? Iniciando a nossa aula de Geografia na segunda-feira do nosso livro A Primeira Unidade, Espaço, Geografia, Localização e Tempo, certo? Neste primeiro momento nós vamos ter noção o que é espaço, que podemos entender sobre o que é espaço, certo? Então, vem falando aí, o espaço, pessoal, o mundo em todo é um espaço. E na realidade, nenhum geógrafo chegou a ter uma definição o que é espaço. Ou seja, eles têm um consenso, não tem um consenso. Cada um vai delimitar ou vai falar de forma diferente. Então, o espaço é o nosso objetivo de estudo da geografia. A geografia estuda justamente o espaço, tá certo? Aí temos a definição. Nós temos a definição aí do humanista, geógrafo, né? Para o geógrafo humanista, o espaço geográfico refere-se a um espaço de subjetividade. Portanto, é um meio de vivência, na qual as pessoas imprimem sua identidade e a transformam segundo as suas ações. Isso aí é de acordo com o humanista. E quando nós temos aí o que é espaço, é o que? É o espaço habitado e transformado pelas atividades humanas, estando então em constante transformação. Lembrando que o espaço sempre vai estar relacionado com as atividades humanas. Depois nós vamos ver que existe outras ações no espaço que muda sem ser as atividades humanas. Nesse primeiro slide, pessoal, nós vamos ver aí duas definições de um inglês e do Milton Santos, que é o geógrafo brasileiro. Como Richard, que defende que o espaço geográfico é uma construção intelectual, não existe de fato na sociedade. Seria, neste caso, uma percepção da forma como nós enxergamos a realidade, no sentido de aprender como acontece a espacialização da sociedade e tudo o que ela foi construída. Percebe-se, pessoal, que tudo aquilo que nós damos sentido, certo? Nós damos sentido à questão do espaço, da própria sociedade, né? A construção que ela vem sendo construída, segundo Richard, isto é espaço. Para Milton, afirma que o espaço geográfico é um conjunto de sistema de objetos e ação, isto é, os itens e elementos artificiais e as ações humanas que maneja tais instrumentos, no sentido de construir e transformar o meio, seja ela natural ou social. Essa aí é a opinião de Milton Santos. Percebe-se que ele também faz essa relação do homem com o meio, as mudanças que transforma, que possamos construir, e a relação do natural com o social. Natural, pessoal, a gente vai estar sempre relacionando a natureza a os movimentos naturais. Social, nós vamos estar fazendo a nossa relação com relação à sociedade, as transformações humanas, tá certo? Para os geógrafos humanistas, porém, o conceito de espaço geográfico estaria atrelado à questão do subjetiva, cultural e individual. Nesse sentido, o espaço é o local de morada dos seres humanos e, mais do que isso, é o meio de vivência onde as pessoas imprimem suas marcas cotidianas, proporcionando novas leituras à medida que a compreensão do mundo modifica. Essa é a opinião dos geógrafos humanistas, né? Ele traz praticamente, pessoal, eu vejo há uma grande relação, que ele fala a questão do homem no meio, onde você vive é o espaço, né? E observando as transformações que o espaço vem sofrendo. Essa é a definição de Richard, Milton e os humanistas, certo? Os geógrafos humanistas. Então nós passamos para a nossa primeira unidade do livro, um espaço de lugar e paisagem, lembrando que na aula passada nós trabalhamos os pontos que geografia estuda o espaço, estuda o lugar, a paisagem, o território. E eu também falei da geografia crítica, né? Nesse requisito apenas vamos estudar o espaço,
lugar, território, tá certo? Percebendo aí pela imagem, uma imagem totalmente mudada pelo homem, né? Transformada pelo homem, podemos identificar a questão da paisagem cultural. Depois a gente vai ver essa diferença da paisagem cultural. Espaço geográfico é objeto de estudo da geografia. Vocês devem acompanhar no livro de vocês, tá bom? O conceito de espaço geográfico é complexo e abrangente. Entre as definições possíveis, podemos considerar o espaço geográfico a combinação entre elementos naturais e construído pelo homem, fixo, e as pessoas, mercadoria, finanças e informações fluxo. Fixos, pessoal, que não se move, né? Fluxo é essa questão das viagens das pessoas, das mudanças das pessoas, das mercadorias, das finanças. São fluxos que se mudam rapidamente, tá certo? O espaço geográfico, eu queria que você acompanhasse aí, que eu não mudei o slide, tá certo? Tá no livro de vocês. Falando do segundo parágrafo, o espaço geográfico pode ser definido como resultado das relações econômicas, políticas, culturais e tem como ator principal o ser humano. Assim, a geografia dedica-se ao estudo dessas relações, de seu papel na construção e transformação do espaço. Lembra que a geografia é geo e descrição, e quando nós vamos falar das descrição da terra, né, que geo não seria terra, nós temos que ver que a ação do homem sobre a terra, certo? Então essas descrições do homem sobre a terra, essas mudanças. Falado assim, concluindo assim a questão do espaço para nós. E qual é a importância do conhecimento do espaço? Qual é essa importância? Aí no livro vem trazendo aí, o conhecimento da organização do espaço geográfico é fundamental para a compreensão do mundo de hoje, pois suas relações, etapas e transformações explicam os atuais sistemas econômicos, sociais e cultural. Então, pessoal, que relação podemos trazer a questão do espaço para nós? Qual é a importância? Então veja aí que esse parágrafo traz a resposta. Para nós compreender o mundo, precisamos conhecer o espaço, os locais onde nós vivemos, a natureza, a questão do sistema econômico, a questão da sociedade e a questão cultural. Próximo ponto que vamos falar, pessoal, no livro logo de você vem dizendo lugar à nossa geografia. Pronto, nesse contexto, nesse tema aí, lugar à nossa geografia, o livro ele traz essa relação do que criamos, da onde nós vivemos, aquilo que tem relação para vocês é considerado como lugar. O conceito de lugar está relacionado ao espaço que nós somos familiarizados e que faz parte do nosso cotidiano. Quando falamos em lugar, pensamos em referências efetivos que desenvolvem ao longo de nossa vida, os quais são carregados de emoções e que nos dão a sensação de segurança, de pertencimento, de identidade. Veja bem, pessoal, que aí quando fala a questão do lugar, o lugar não é um lugar qualquer que você vai falar, certo? Com relação à nossa geografia, o lugar é que você criou a existência daquele lugar. Ele vai falar um pouquinho sobre a nossa, podemos citar como exemplo a família, a nossa casa é o nosso lugar, porque criamos familiaridade com aquele local, tá certo? Mais na frente nós vamos ver aí alguns exemplos. Nossa casa, a escola, nossa rua, a casa de um amigo, de um parente, o bairro são exemplos de lugares com as quais criamos uma identidade, ou seja, que tem importância e significado para nós. Deu importância, pessoal, à questão de identidade. Identidade é o que? É você. Você tem uma identidade, você tem um modo de ver, um modo de falar. Ninguém é igual a ninguém e por isso é a sua identidade. Não necessariamente o seu documento, mas o seu modo de ser e de viver. Nesse requisito que nós estamos falando aqui, é a questão do lugar que qual você criou para você, aquilo que tem familiaridade, que tem relação com a sua vida, certo?
Desta forma, desta maneira, a gente vamos construindo a nossa geografia. Você próprio vai criando seu espaço, a sua geografia. Tá certo, gente? Passando para o nosso próximo ponto, vem falando a questão de sistemas e redes. Sistemas e rede, pessoal, a gente vai estar fazendo essa relação rede de fluxo, de movimentos, tá certo? De transformação. A relação entre os diferentes lugares do espaço geográfico acontecem por meio de sistema que permita transformações e evoluções desses lugares, como sistemas urbanos, rurais, econômicos, políticos, ecológicos, climáticos, entre outros. De um lugar para outro há uma constante troca de produtos, matéria-primas, energias, capitais e também uma intensa movimentação de pessoas. Chamamos esse fluxo de rede, pois ele permite a circulação contínua entre os diversos lugares do espaço geográfico. Vamos fazer a nossa relação espaço geográfico como sistema de rede e vem trazendo a questão da mudança, do fluxo, das transformações, da circulação, né? Aí vai falando a questão do comércio, vem falando a questão urbana, né? A transformação do movimento das pessoas na cidade, nos sítios, né? Nas zonas rurais, a questão política é considerada sistema de rede, a ecologia, o clima e entre outros. Passando para o nosso outro ponto, é interessante que vocês continuem fazendo a leitura do texto. Vem dizendo que a paisagem, o espaço que a nossa vista alcança. Pronto, ele já vem trazendo aí, pessoal, o que seria paisagem, o espaço que a nossa vista alcança. Nesse caso, tudo que possamos ver, a nossa visão, principalmente numa visão mais panorâmica, é considerado como paisagem. Se estivermos viajando de um avião a uma altitude não muito elevada, teremos ampla visão de porção do estado, do espaço que estamos sobrevoando, em uma região bastante transformada pela ação humana. Poderemos perceber, entre outras coisas, campos cultivados, paisagens, cidades grandes, médias ou pequenas, interligadas por uma rede de rodovia e ferrovia. Porque, pessoal, percebemos que se você vê uma visão panorâmica de uma cidade de longe, aí percebe-se que tudo isso acontece. E isso tudo chamamos de paisagem, tá certo? Então, para a definição de Milton, o geógrafo brasileiro, ele diz que a paisagem e espaço não são sinônimos. Elas não são a mesma coisa. Há uma diferença sobre paisagem e espaço. Paisagem é um conjunto de formas que, num dado momento, exprime as heranças que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. O espaço são essas formas, mais a vida que os anima. Olha só o que Milton falou, né, pessoal, que eles não são sinônimos. Tudo que ele falou sobre o que era paisagem, ele disse que o espaço é mais que paisagem, que é a vida que as anima. Isso é a relação do espaço. Tudo que Milton falou sobre paisagem, a questão, a herança que representa, a localização entre o homem e a natureza, ele é espaço, mas o espaço é mais além de que a paisagem, que é a questão da vida que as anima. Tá bom, pessoal? Passando para o próximo, nós temos... Pronto, essa ideia aqui, eu acabei de fazer a leitura, desculpa não ter passado o slide. Então eu falei um pouquinho sobre esse espaço. Passando para o próximo, para a gente vermos aí a diferença sobre espaço natural, elementos naturais e elementos culturais. Elementos naturais, pessoal, pela foto, você percebe o quê? Natureza, né? Sem ter ação do homem, sem ter modificação. E elementos culturais
o homem influencia bastante no meio, ou seja, uma cidade construída são elementos culturais. Ele trouxe aqui as duas definições no livro de vocês. Elementos naturais é o relevo, clima, vegetação, rios e oceanos. Temos também elementos culturais, que é plantações, cidades, estradas, indústrias e muitas outras realizações da sociedade. Aí nós temos tipo uma definição, observe a página, a paisagem abaixo e o que aparece na página 16. Nelas é possível descrever que não só os principais elementos naturais e culturais que o constituem, mas ainda é possível identificar e analisar os diversos arranjos existentes entre esses elementos, as relações econômicas, sociais, culturais e expressa por ela em diferentes momentos, sob interpretar o processo natural e social. Essa imagem, aqui a imagem, ela vai representar justamente, isso é uma das imagens, você observa a outra imagem, eu não trouxe no slide, tá bom? Mas essa imagem representa elementos culturais e elementos naturais, tá certo? Culturais é a ação do homem, né? a cidade, aquilo que o homem modificou, e natural, o rio que está representando as montanhas, tá bom? Pronto, chegamos num ponto agora falando sobre paisagem cultural. Cultural está muito relacionado também à região, né? Paisagem cultural também está relacionado à região. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Então, o Brasil possui belezas naturais incomparáveis e uma diversa cultura única. Promover a proteção desse riquíssimo patrimônio é dever de todos os brasileiros. Aí vai falar sobre a questão da Unesco, né? Vem falando sobre algumas organizações e a questão da paisagem cultural. Nesse do peixe que o cara está pescando, é uma pesca artesanal, visando ao sustento das pessoas. Ainda é muito praticada no Brasil. A do vaqueiro, que é a figura típica do sertão nordestino, cavalgando em estrada na serrinha. Na descrição da foto vem dizendo que é em Pernambuco. Vem aí, pessoal, a próxima imagem, o seringueiro, que é uma colheita que colhe o látex para a fabricação da borracha. Tá certo? Então também, pessoal, existem várias organizações para dar segurança a essas pessoas, que continue a questão da cultura, né? Você veja bem que às vezes um prédio se torna patrimônio cultural justamente para manter essa história que existe. Em novembro de 2014, a Unesco conferiu à Roda da Capoeira o título de um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Caracteriza essa forma de arte. Então, esse seria um da paisagem cultural que existe no nosso Brasil, né? A característica principalmente do nosso Brasil. Próximo passo aí do nosso livro, ele vem falando aí sobre espaço, paisagem e tempo, tá certo? Então, a paisagem não é estática. Como podemos entender essa afirmação que a paisagem não é estática? Lembrando que ela sofre mudança constantemente. Nesta foto, percebe-se que há um prédio bem antigo no meio de vários prédios grandes. Percebe-se que há mudança. Há mudança histórica aí, né? Essa foto é em Recife. E ele aparece aí 3 pontos, 3 tempos.
né? O espaço, paisagem e tempo. Então dá para você perceber a paisagem. E agora nós vamos falar com relação ao tempo. Vou ser um pouco rápido nesse requisito, mas com relação ao tempo, nós temos tempo histórico. O que é tempo histórico, professor? Tempo histórico que é contado em séculos e assinala fatos históricos marcantes como o fim e o início da grande civilização, as grandes navegações do século XV ao século XVI, a Revolução Industriais. Pronto, fato histórico, pessoal, vai estar relacionado com a nossa história, né? A questão da globalização, a questão do próprio, da colonização, das descobertas, né? Essa parte aí ele fala a questão de histórico porque faz parte da história da humanidade. Como foi que o Brasil foi descoberto? Então, Pedro Álvares Cabral fez esse mapa, né? Alguns dizem que foi de propósito esse desvio, mas de certo modo ele tinha o mapa para ir às Índias. Tudo aqui, todo o percurso ele já tinha copiado, né? E isso são tempo histórico. É o que vai contar um pouco a história voltado à geografia. Tempos cíclicos, eu vou fazer a leitura. Tempos cíclicos, que marca a ocorrência de um fenômeno que se repete entre ciclos, ou seja, em intervalo de durações variável. Podemos citar, por exemplo, eventos sociais, como a migração de trabalhadores rurais do agreste para a zona da mata nordestina. Nos períodos da safra, os eventos naturais, como terremotos, erupção vulcânica e etc. Pronto, nesse tempo cíclico é o tempo por ciclo, né? Para trazer um exemplo da nossa comunidade, eu vejo assim essa questão muito marcante as pessoas que cortam carnaúba, né? O carnaubal, que aparam a palha. Eles geralmente são por cíclicos, são por tempos. Existe aqueles tempos que eles vão trabalhar na palha, no corte de palha. E é por comunidade, né? Quando eles vão para uma região, vai aquele grupo de pessoas e faz aquele serviço. Isso. Tem também a ação natural, que é os terremotos, vulcão, os maremotos. Tudo isso também marcado por tempo, né? Em determinado tempo, volta a ter terremoto, tá certo? Os tempos geológico, está relacionado com a mudança da Terra, tá certo? Nós vamos ver agora o exemplo. Pronto. Para que possamos entender melhor, temos 3 exemplos aí. Uma por cíclicos e a outra por geológico. Certo, pessoal? Quando percebemos essas duas montanhas elas se afastando, então é o tempo geológico, ou seja, em determinados anos sempre elas vão se afastando. Então é a mudança da própria Terra, tá certo? O outro, essas duas imagens aí, aparentemente ser iguais ou não, mas o local sim, é chamado uma imagem do satélite da cidade de Tacloban, em Filipinas. Isso aí foi em 2012. E essa aí é uma cidade perfeita. E no outro, a gente vê uma paisagem destruída, né? Como fosse um vulcão que tenha passado. Não sei se vem definindo que é um vulcão, mas aí é um exemplo do cíclico, né? Do movimento do natural das coisas, certo? Para que possamos entender melhor dessa mudança de paisagem. Pessoal, vamos estar finalizando a nossa aula. Lembrando que nós trabalhamos quase todo o capítulo, certo? Então vou deixar algumas atividades para vocês.
Na página 12 do nosso livro, vem falando sobre um poema de Carlos Drummond. Ele vem mostrando justamente essa questão de espaço. Então, eu queria que vocês respondessem essa atividade. E também, para vocês terem noção, a página 18 e tem a página 20, pessoal. Vocês têm tempo, certo? Nossa aula é 1 hora. Então, comece a fazer essa atividade. Próxima semana eu vou dar início com as correções da atividade. Eu posso receber a atividade de vocês, mas mesmo assim na próxima semana a gente dá uma discussão, uma leitura rápida sobre as questões e possa ser que a gente, dependendo do tempo, pode ser que seja só isso, tá bom, pessoal? Obrigado por vocês aí, né? Vamos realizar a atividade e estamos muito animados por a participação de todos vocês.